Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo esteja com a vida de todos os irmãos e irmãs. Amém? Queridos, é uma grande alegria podermos estar nessa manhã na casa de nosso Pai, juntos agradecendo ao Senhor pela bênção que Ele nos concede, de podermos estar agradecendo pelo dom da vida. Eu não merecia estar aqui, os irmãos e irmãs também não mereciam estar aqui, mas pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, nós estamos reunidos nessa manhã para agradecer ao Pai pela vida que Ele nos concede. Portanto, eu convido todos os irmãos e irmãs, mesmo assentados, a abrirem as suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo de número 15, a partir do versículo 3º. Vou ler até o versículo de número 19. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 3º. Diz assim então a palavra do Senhor: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns que dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã. Nós comemoramos a ressurreição. Ressurreição significa ter vida, ou restituir a vida. Por isso nós nos encontramos reunidos na casa do nosso Pai, alegres, festivos, porque o Senhor, olhando para nós, Ele nos amou de tal forma que envia seu único Filho, a saber, Jesus Cristo, para sofrer aquilo que eu deveria sofrer, para morrer aquilo que eu deveria morrer, por causa dos meus pecados, por causa das minhas falhas, por causa da minha maldade. Mas o Senhor então envia seu Filho, então Ele derrama ali na cruz, Ele mostra todo o seu amor por todos nós, ou seja, por todos aqueles que o seguem. Portanto, a palavra de Deus, ela é muito clara, que na última sexta-feira, nós como igreja estivemos reunidos na segunda IPI de Santo André, e ali nós lembramos da morte de Jesus Cristo, e realmente Ele morreu, Ele sofreu,
ele foi escarnecido, ele foi zombado. E ali na cruz, ele ainda se preocupava com o próximo, ou seja, ele se preocupava conosco. Na cruz ele diz ali 7 frases, que eu gostaria de repetir com os irmãos nesta manhã. A primeira frase ele diz: Pai, imagine os irmãos e irmãs naquele sofrimento, naquela dor, naquela aflição, ele tem a capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A segunda, ele olhando para o ladrão da cruz, aquele que havia se arrependido ali, ele diz para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele dá a oportunidade para aquela pessoa e ele é salvo no último minuto de sua vida, literalmente. A terceira frase, ele olha para a sua mãe, para Maria, ele olha para João que estava ali do lado dela, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. E ele diz para o filho: eis aí a sua mãe, preocupado também com a família. E ele, num dado momento de grande sofrimento, ele também ora por ele, ele fala por ele. E ele diz de uma forma muito clara: meu Deus, por que me abandonaste? Imaginem o grau de sofrimento, de dor, de angústia que ele estava vivenciando naquele momento. No quinto momento ele diz assim: tenho sede. Como ser humano, passando por tudo aquilo que ele passou, é claro que num certo momento ele vai ter sede. E mostra para nós a sua humanidade. Ele pede, ele diz: tenho sede. A sexta palavra, ele diz de uma forma muito clara: Pai, tudo está consumado. Ou seja, ele já havia realizado tudo aquilo que precisava ser realizado. E a sétima palavra, ele fala: Pai, entrego em suas mãos o meu espírito. Então Jesus, ele passa por uma dificuldade muito grande, mas não deixa de se preocupar pelo próximo, porque ele estava passando por todas aquelas lutas para nos conceder a vida. Aqui na carta que o apóstolo Paulo escreve, havia uma discussão: Jesus ressuscitou ou Jesus não ressuscitou? E o apóstolo Paulo, ele é muito claro: se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes, porque nós afirmamos que Jesus ressuscitou, que Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e que virá para me buscar, para buscar a cada irmão, a cada irmã. Então, ele já está a caminho, e nós vamos ver isto daqui a pouco. Então, ele assevera de uma forma clara: Jesus ressuscitou, mas haviam aqueles que ainda não estavam crendo nesta ressurreição. Então há este embate, e assim nós, como igreja de Cristo Jesus, nós precisamos estar atentos, nós precisamos compreender, nós precisamos entender, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé que Jesus, sim, se entregou, que morreu, mas que ressuscitou. E é isso que nós fazemos nessa manhã. Ouvimos os cânticos, ouvimos as leituras, e Jesus ressuscitou para me dar a vida e para dar a vida a cada irmão, a cada irmã. Portanto, nós precisamos, mais do que nunca, crer nesta palavra. Mas um dado muito importante, e aqui eu vou fazer um passeio com os irmãos dentro da palavra de Deus, e prometo para os irmãos que eu vou ser bem sucinto, e nós vamos procurar ser bem rápido nesse momento também. Eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles falam a respeito deste momento. Primeiramente, nós vamos ler lá em Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. No versículo de número 62. Mateus 27, versículo de número 62 em diante, nos diz assim: no dia seguinte, ou seja, após a morte do Senhor, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor,
lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando então a escolta. Ou seja, aqueles homens haviam ouvido a pregação de Jesus, mas eles não quiseram acreditar. Eles simplesmente viraram as costas para as palavras do Senhor, mas eles haviam ouvido e eles estavam preocupados. Tanto é que eles vão até Pilatos para pedir que proteja então o túmulo, para que os discípulos não vá e para que os discípulos não venham então roubar o corpo de Jesus. Então foi a escolta, foi a guarda, e eles estiveram ali ao redor do túmulo por alguns momentos, por algumas horas. Mas nós já sabemos, por isso que nós estamos nessa manhã aqui, que aquilo não foi o suficiente para segurar ou para fazer com que o corpo de Jesus ficasse preso dentro daquele túmulo, porque o Senhor é o Deus da vida. Portanto, os fariseus, a classe sacerdotal, todos aqueles homens procuraram de todas as formas fazer com que o Senhor estivesse bem vigiado, mesmo depois da sua morte. Mas resolveu, era isso? Não, porque o propósito de Deus, o plano de Deus, ninguém pode frustrar. Não adianta. Nós sabemos já o resultado, e nós sabemos que Jesus sai do túmulo. E aqueles guardas, aqueles vigias, aqueles homens que estavam ali em volta, todos eles ficaram apavorados, preocupados. E é interessante que, se nós lermos agora, eu convido os irmãos para irem para o versículo de número 11, nos diz assim de uma forma muito clara: e indo, deixa eu ver aqui, e indo elas, eis que alguns das guardas foram à cidade, e contaram aos sacerdotes tudo o que sucedera. Ou seja, que Jesus ressuscitou. E ali aqueles guardas, ou melhor, ali os sacerdotes, eles subornaram aqueles guardas, para que eles dissessem então: vieram os discípulos e roubaram o corpo de Jesus. E isso trouxe uma grande dificuldade de entendimento para muitos. E nós percebemos que, como são feitas as artimanhas, como são feitas aí as questões para poder enganar outras pessoas. É isso que aconteceu com os sacerdotes. Primeiro pediram: guarda, mande soldados. Foi feito. Isto não resolveu. Jesus ressuscitou, Jesus saiu, e agora eles subornam: diga que vieram os discípulos e roubaram o corpo de Jesus. Como pode uma coisa dessa? É tentar enganar o povo. E infelizmente muitos são enganados por causa das artimanhas do inimigo. Portanto, nós percebemos de uma forma muito clara que o inimigo, como diz o apóstolo João, ele ruge, Pedro diz, ruge como um leão, tentando destruir aquele que pode. Então ele quer destruir aqueles que são do Senhor. E João então ele diz: o inimigo é o rei desse mundo presente. Então nós precisamos ficar atentos. Portanto, nada pode impedir a ação de Deus em nosso meio, porque o Senhor é dono de todas as coisas. O segundo momento, também que nós vamos ler nesse momento, aí eu convido os irmãos a abrirem agora no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Diz assim o texto da palavra de Deus: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia de semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra do túmulo?
e olhando, viram que a pedra já estava removida. É interessante que havia um medo naquele instante, desde a entrega de Jesus, desde a traição, desde que Jesus foi açoitado, os discípulos, outros, estavam com medo, eles estavam meio que fugindo. Mas é interessante nós observarmos que, em todo esse período em que muitos dos discípulos fugiram, até mesmo negaram, as mulheres estavam ali em todos os momentos. As mulheres se mostraram fiéis, firmes, e caminharam em toda a dificuldade de Jesus, ao lado de Jesus, não podendo fazer, não podendo libertá-lo, mas estavam ao lado. E isto é uma questão muito passiva, muito clara para nós, e nós precisamos entender que sempre vai haver pessoas que vai estar preocupado com o próximo, preocupado com as questões de Jesus Cristo. Eu lembro nesse instante de Elias, quando Elias enfrentou os profetas de Baal, ele estava ali naquele momento em oração, ele obteve a vitória, mas ao mesmo tempo, quando ele soube da sentença da rainha, ele teve medo e fugiu. O Senhor foi de encontro a Elias e disse: Elias, igual a você, tem mais 7.000 homens lá na cidade, que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Aqui no texto também, as mulheres, elas estavam à frente, mas também haviam muitas outras pessoas auxiliando. Só que muitos com medo, muitos estavam escondidos, muitos não estavam em ação. Portanto, elas foram e tomaram, naquele momento, a frente, para cuidar do corpo de Jesus. E um dado muito interessante: qual era a preocupação daquelas mulheres? Quem irá remover a pedra do túmulo? Vou repetir: quem irá remover a pedra do túmulo? Essa era a grande dificuldade para elas. Mas elas não pararam por causa da dificuldade. Elas não ficaram paradas por causa do medo. Elas continuaram trilhando o seu caminho e foram até o túmulo, com essa indagação: quem removerá a pedra do túmulo? E aqui eu não posso deixar de trazer um comparativo com aquilo que aconteceu com Lázaro. João capítulo 11. Lázaro morreu, Lázaro estava também no túmulo, e Jesus, quando ele chega em Betânia, ele vai até o túmulo, e naquele momento, ele olha para os discípulos, olha para aqueles que estavam à sua volta, ele diz: tirai a pedra. Ou seja, ele estava pedindo para que os homens e mulheres preparassem então um caminho para que ele pudesse fazer, porque aquilo que eu tenho que fazer, desculpem a redundância, sou eu que tenho que fazer. Não adianta eu esperar o irmão ou a irmã realizar, é eu que tenho que fazer. Então, naquele momento, Jesus pede para os discípulos: tirem, para que Jesus pudesse então realizar o milagre, ressuscitando então Lázaro, ou seja, restituindo a vida àquele homem. Os discípulos vão e tiram a pedra, e aí Lázaro, ele é ressuscitado. Mas as mulheres continuam com a pergunta: quem removerá a pedra? Ninguém poderia remover a pedra se não fosse o próprio Senhor, se não fosse o nosso Deus, porque o caminho está preparado pelo nosso próprio Senhor. Tanto é que quando elas chegam lá, elas percebem, elas notam a pedra já removida, porque eu não tinha condições de restituir a vida ao Senhor, mas a pedra estava removida, e o Senhor já estava ali ressurreto. É interessante, sim, nós precisamos entender isso, que no primeiro momento aquelas mulheres não reconheceram Jesus Cristo ali. Imaginaram ser o jardineiro, imaginaram tantas outras coisas, mas não reconheceram que era Jesus Cristo. E elas perguntam: ah, Senhor, e perguntando para Jesus: ah, Senhor, o Senhor sabe onde colocaram o corpo do meu Senhor? E Jesus fala: não está aqui,
diga então para os meus discípulos, para vocês, vão para Galiléia, ali vocês vão encontrar com ele, vão encontrar comigo. E aí assim aconteceu, e aquelas mulheres voltam correndo e vai dizer para os discípulos: Jesus ressuscitou, Jesus não está mais no túmulo. E aqueles discípulos vêm, correm, um para na porta, Pedro entra e já não vê mais ali o corpo. E o que esses discípulos fizeram? Retornaram para as suas casas. E aí eu convido os irmãos a abrirem agora suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, a partir do versículo de número 13, vai falar a respeito do caminho dos discípulos até a cidade de Emaús. Aqueles discípulos, eles estavam voltando para a sua cidade, e ali eles estavam conversando um com o outro, e chega então Jesus Cristo ressurreto, e se põe no meio deles, e pergunta para eles: do que vocês estão falando? E aí eles perguntam para Jesus: só você não sabe o que aconteceu aqui? Olha só, perguntando para o próprio Jesus: só você não sabe o que aconteceu aqui? E aí eles começam a discorrer tudo aquilo que havia acontecido naqueles dias, e naquele dia especificamente, quando Jesus ressuscitou. Então eles estão retornando para Emaús, por volta de 15 quilômetros, uma estrada difícil, uma estrada cheia de pedregulho, uma estrada complicada, e eles foram caminhando e trocando ideias, foram caminhando e conversando, e Jesus foi conversando com eles. E é interessante que quando eles chegam então ali, na casa, já à noite, perigoso, caminho à noite, eles constrangem Jesus e dizem assim: ah, Senhor, não sabiam ainda que era Jesus, o caminho é difícil, é muito perigoso. E ele diz assim: fica conosco, porque o dia já declina e a noite já vem. E Jesus vai e fica com esses discípulos. E ali eles oferecem um jantar, oferecem a ceia para o Senhor. E naquele momento o Senhor então ele toma do pão, ele toma do cálice, ele parte o pão, ele coloca o cálice e distribui ali para os discípulos. E naquela mesma hora em que os discípulos comeram, em que os discípulos beberam, seus olhos foram abertos, eles entenderam que era Jesus que estava ali ao lado deles. Mas quando eles olham, Jesus já não estava mais ali. E um olha para o outro, olha só muitas vezes a incredulidade, um olha para o outro e diz assim: por acaso nosso coração não estava fervendo? Por acaso nós não estávamos ouvindo ele falar? E naquele momento de grande alegria, eles não se preocuparam com aquele caminho perigoso, eles não se preocuparam com as dificuldades, não se preocuparam com a distância. O que eles fizeram? Correram, voltaram para Jerusalém, para comunicar aos outros discípulos que Jesus vive, e que Jesus está à direita de Deus Pai. Por isto, nós temos aqui a vela acesa nesse instante, que simboliza e nos diz que Cristo vive, que Ele é a nossa luz, que Ele é o nosso caminho. Tanto é que o salmista nos diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, ela guia o meu caminho. Ou seja, Jesus vive. Portanto, nós precisamos acreditar, nós precisamos ter fé, nós precisamos sair e nós precisamos falar desta boa nova àqueles que ainda não conhecem. Porque muitos creem que Ele não ressuscitou, muitos creem que Ele não existiu. Até por causa dessa falsa fala, ou seja, desta mentira que os sacerdotes armaram lá no passado, comprando os guardas, para dizerem que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Nós, século 21, dia 20 de abril do ano de 2025, nós precisamos ter esta certeza. Cristo vive e nós precisamos levar essas boas novas. Nós precisamos sair.
Não há outra alternativa para a igreja nos dias de hoje. Os dias estão difíceis. Nós estamos observando o que está acontecendo no mundo e o Senhor volta, como nós vamos ver agora. E eu convido os irmãos e irmãs para abrirem agora em João. Evangelho de João, capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20, nos diz assim. Então ele reforça, ele diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro durante a madrugada, e ainda era escuro, e quando ela chega no sepulcro, ela viu que a pedra já estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis e linhos. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E, aqui os irmãos guardem bem essa frase, esse versículo. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas foi deixado à parte. Foi deixado à parte. Esse lençol, ele foi enrolado. Quando nós levantamos de nossa cama, o que nós fazemos? Estendemos o lençol sobre a cama, pegamos o cobertor, o edredom, o lençol, seja o que for que nos cobriu à noite, e dobramos. Dobramos e colocamos no guarda-roupa. Para quê? Para que à noite eu possa pegar novamente e possa me cobrir. Então foi guardado. Esse lenço que foi colocado à parte, ele foi enrolado, foi dobrado, foi colocado à parte. Quando os discípulos entraram num túmulo, eles viram esta cena. O Senhor já não estava mais ali, mas o lenço do Senhor estava dobrado, estava ao lado. Sabe o que isso significa, irmãos e irmãs? Que o Senhor vai voltar. Ele está voltando. E Ele volta para buscar a sua igreja. E quem é a igreja? Sou eu. A igreja é o Halisson, a igreja é a Lilian, a igreja é a Selma, a igreja é o Arthur, a igreja é a Joana, a igreja é o Marcos, a igreja é cada um de nós, que aceitamos Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nós somos a igreja, e o Senhor vai voltar. O lenço que foi colocado ao lado, o lenço que foi dobrado, o lenço que foi enrolado, está ali, simbolizando exatamente isso. Jesus colocou porque disse: eu vou voltar. E nós precisamos estar atentos para esta volta. Se o Senhor retornar hoje, para onde eu vou? Para onde nós vamos? Vamos ouvir: vinde benditos, ou vamos ouvir: apartai-vos malditos? Porque não adianta estarmos somente dentro da igreja. Porque os discípulos estavam diante de Jesus. Os discípulos estavam caminhando com Jesus. Pedro correu, foi lá junto com o discípulo amado, olhou o túmulo estava vazio, ele retorna para casa, e o mesmo texto de João, um pouquinho mais à frente, vai nos dizer que, a partir do versículo 19, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, no dia como hoje, onde estavam os discípulos? Trancados dentro de uma casa e com medo. Mesmo tendo visto o túmulo vazio, eles estavam com medo, trancados. E Jesus aparece entre eles e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Lendo um pouco mais o texto, nós vamos ver que 8 dias depois,
naquele primeiro encontro de Jesus com os discípulos, quando ele ressurreto, Tomé não estava. 8 dias depois, ou seja, uma semana depois, ou seja, no próximo domingo, ele retorna. E onde estavam os discípulos? Na casa. Fazendo o quê? Com as portas trancadas. Medo. A igreja não pode ter medo. Nós precisamos falar a respeito desta obra de Jesus Cristo. Jesus chega de novo entre eles. Agora sim Tomé está lá. Porque Tomé havia dito para os discípulos: só vou crer se eu puder tocar nas suas feridas, em suas mãos, do seu lado, nos seus pés. Aí eu vou acreditar no que vocês estão falando. Era o discípulo do Senhor. Jesus chega novamente entre eles e diz: paz seja convosco. E olha para então Tomé e diz: quer tocar? Está aqui, toque, que é ao meu lado, aos meus pés. Naquele momento Tomé não precisou tocar em nada. Tomé simplesmente ele cai no chão e ele diz: ah, Senhor meu e Deus meu. Ele faz uma belíssima confissão. E naquela confissão Jesus responde para ele: Tomé, você está crendo porque você está vendo. Mas bem mais aventurados serão aqueles que não veem, mas creem. Então nós, como igreja, primeira igreja presbiteriana independente de Mauá, nós precisamos crer. Nós precisamos sair, nós precisamos anunciar: Cristo vive. E à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Ele está. E Ele virá para nos buscar. Portanto, como igreja, nesta manhã, nós possamos fazer esta reflexão. E que não somente uma luz esteja acesa, que as nossas luzes estejam acesas. E aonde quer que nós estejamos, essa luz possa resplandecer. Eu sou esse canal. Os irmãos, as irmãs também são esse canal. E nós precisamos então fazer aquilo que o Senhor tem pedido para nós. E o que é que nós temos que fazer? Ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.